E aí, galera, estamos ao vivo. Essa live aí de 5 anos, celebrando 5 anos de Descortinando Adventismo, volume 1, né? Porque o volume 3 a gente lançou no final do ano passado, e a gente está muito feliz de poder estar celebrando esses 5 anos de Descortinando Adventismo com um cara sensacional, Rodrigo Custódio, que veio aí com um ministério avassalador apologética aí nos últimos anos, e com outros pastores também que a gente vai ter ao longo desse mês de novembro. Mas a primeira live é com ele, é com o Rodrigo, está aqui comigo. Rodrigo, obrigado aí por aceitar, obrigado por estar sempre aí diligentemente, né, trabalhando nesse ministério, que é um ministério complicadinho, né, meu amigo? É um ministério complicadinho, é pauleira, né? Pancadaria, né, meu irmão? Pesado, é pesado, pesado. E Coloca a mão assim, em muita coisa ruim, né? cara, é interessante, né? Porque até outro dia, essa história de ruim, bom, né? O que é ruim, o que é bom? Os meus filhos ontem falaram: papai, hoje eu tive um dia muito ruim, né? Na escola. Aí eu falei: mas o que aconteceu? Falou: ah, não, a professora chamou minha atenção porque eu estava cantando na sala. Aí, e depois? Ah, não, depois eu fui chutar uma bola no futebol lá, acertei a cabeça do professor. Ele reclamou comigo, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas pensa uma coisa. Se o dia fosse perfeito, você não teria aprendido nada, É, né? verdade. Então, na verdade, aí ele falou assim, tá, então quer dizer que quando o dia é bom é ruim, quando é ruim é bom. Eu falei, é isso aí. Só que o dia também pode ser ruim e bom. Vai depender se você está aprendendo alguma coisa, não. Se o dia é ruim e você não aprendeu nada, aí ele é ruim, né? Mas se você está tendo um dia ruim e você aprendeu com isso, legal, top. Então, assim, o que é de fato ruim, né? Eu creio que a gente aprendeu muito, tem aprendido muito nesses. Eu, pelo menos nesses 5 anos, você acho que nos últimos 3 anos, né? 3 anos, já vou fazer 3 anos, cara. Impressionante. São 3 anos de ministério, né? Eu acho que o primeiro vídeo foi foi dezembro de 2022. Olha aí, mano. Primeiro vídeo. E assim, a gente poderia falar aqui sobre os livros, e é interessante falar tal, mas eu acho que o mais, até porque assim a gente está do mesmo lado da trincheira e passando por muitas coisas parecidas, né? Eu acho que é interessante, cara, a gente falar um pouquinho sobre o aftermath, né? Quais são, assim, os resultados, né, desse ministério. Sim. Ah, eu acho legal te ouvir, né? E eu também vou falar um pouco sobre isso, mas dos frutos, né, que foram colhidos, assim, que a gente tem visto nas pessoas, que a gente tem visto nas nossas vidas também, como isso nos melhorou como pessoas, né? Ou não, quais foram as consequências negativas, assim. E eu acho interessante também, e a gente pode ir destrinchando isso ao longo da live, mas principalmente a nossa visão de mundo, né? Hoje, fora da seita, e olhando para trás e vendo assim, como eu era, né? Como eu era antes, né? E como eu sou hoje, né? Assim, será que eu consigo enxergar, que nem eu estava falando contigo, né? Em off aqui. Assim, eu consigo claramente olhar hoje para trás e ver como o meu estilo de vida era um estilo de vida sectário mesmo. Era assim, e a gente não se tocava disso, Sim. Sim. né? Para nós era algo assim, somos especiais, né? Somos não Temos, somos temos, nós sectários. temos, nós temos o pó de Pirilim Pim Pim. Nós temos aqui a estrelinha de Jesus. É uma mentalidade muito louca, cara, porque você parar pra pensar, eu como adventista chamava os Mormons de seita.
É, Olha que absurdo, partindo da premissa que a estrutura de crenças de ambas estão dentro do mesmo framework. É um líder, um profeta, livros adicionais com histórias e ensinos adicionais que são regras de fé para os membros. Aí não apontava para os mormons, não, isso aí é seita. Ué, ora as bolas. Peraí. não, mano, é exatamente isso. É assim, é um sectário apontando o dedo para outro sectário, né? E não se enxergando, né? E não se enxergando assim nem um pouco as Não. características, né? Que são muito parecidas, praticamente iguais. E até porque, por exemplo, no caso dos Testemunhas de Jeová, saíram do mesmo movimento, Sim. né? Saíram do mesmo movimento. E no caso dos Mormons, você tem ali uma ligação até de família, né? Com Joseph Smith, com Ellen White, né? Ele foi casado, se não me engano, com uma prima dela, uma coisa assim. É, prima de segundo grau. É. O que impressiona no caso do mormonismo dentro do contexto de Ellen White é porque o Tiago White vem de uma cidade chamada Palmyra, e onde era o centro ali de uma série de misticismos, de movimentos místicos ali, era mormonismo, espiritismo, espiritualismo, tinha tudo acontecendo em Palmyra. Então o Tiago White sai de dentro desse centro e ele se junta com uma galera mais louca ainda, do movimento millerista, e aí a coisa vai progredindo, mas que eles tinham influência do mormonismo, tinham sim. Você tem uma prima, mas é prima de segundo grau. Pô, é prima. Ali era todo mundo se conhecia, todo mundo parente. Tinha um monte de livro, tinha um monte de ensino, cultura, etc. Aí quando você vai ver a história da redenção adventista e a história da redenção dos mormons, você vê que tá ali. Algumas diferenças, mas tudo igual. É verdade, é verdade. Os Mormons também têm aquele probation, né? O Também. probation que o Adventismo tem, que é o período ali de investigação, né? Eles têm essa ideia também. Os ciúmes de Lúcifer por Jesus, mesma coisa. Uhum. No céu, aquele conflito no céu, Jesus ficou acima de Lúcifer, e Lúcifer. Agora, isso aqui dentro do contexto, os mormons creem que Satanás, Lúcifer, é irmão, né, de Jesus. Sim, sim. Eles têm um negócio bem bizarro ali. Mas, mas, assim, interessante, cara, e isso a gente fala no volume 3, é a conexão da maçonaria, né? Com Opa, os Testemunhos de Jeová, com os Mormons e com o Adventismo. sim. Tá? Isso aí é muito forte, até porque o movimento millerita veio de um maçom, grau 33 e grão-mestre. Uhum. William Miller era grão-mestre e grau 33 da maçonaria. Depois disse que abandonou tal para iniciar o movimento e que acabou, por um acaso, dando origem a todas essas seitas aí, várias seitas, né? Pseudo-cristãs. Então, assim, mas, cara, a discussão ela é tão profunda, né? Porque ela mexe com a tua identidade, né? As pessoas, muitas vezes, a gente já trouxe tantas provas, então às vezes elas até enxergam, falam, não, isso aí, né? O espírito delas nota, não, eu tô numa seita. Mas será que eu tenho hoje coragem para peitar a minha família, Uhum. peitar a denominação, a instituição, é, é, meio que desmontar toda a minha identidade que eu criei ao longo dos anos, desconstruir, né, essa identidade. E daí, quem sou eu depois disso? Quem é essa pessoa, né? O cara fica perdido. E ele sabe, quando ele vê, quando ele assiste um vídeo, assim, teu, um vídeo meu, sei lá, se tiver coragem de ler o livro, né, e continuar e ler até o fim, ele vai entender que ele tá numa seita, mas a alma dele, o espírito sabe, mas a alma dele vai querer segurar, falar, mano, não entra nessa, você vai sofrer pra caramba, é melhor você ficar nessa ilusão, né? Sim. Viver na ilusão e viver feliz. Então tem tanta coisa que envolve, né, nessa questão, e aí o cara, muitas vezes ele começa a enxergar ali e fala, não, deixa isso pra lá, esquece isso. E prefere continuar É, no negócio. cara, sabe uma das coisas mais difíceis para o ser humano? Isso é para todos nós.
eu chegar para você e falar assim, ó, Gleison, me perdoa, cara, eu errei. Sim. Me perdoa, eu errei contigo, ó, pisei na bola, aquilo eu não devia ter feito isso, e pedir perdão. De forma honesta, né? Chegar e pedir perdão. Mas sabe o que é mais difícil? Muitas vezes você olhar no espelho e se perdoar. E não tem como você passar por um processo de libertação de uma seita ou de uma religião dominante se você não olhar no espelho e se perdoar. Se você não fizer isso, cara, você não vai conseguir quebrar. Por que se perdoar? Porque você tem que olhar para você no espelho e falar assim: eu não entendo nada, eu tenho que começar de novo. Tem que começar do zero, cara. Isso, sabe o que acontece? Para um professor de escola sabatina, para um ancião de igreja, para um ministério de, sei lá, do espírito da profecia, para um comportor, para um pastor, isso machuca, Gleison. Isso machuca, cara. Uhum. Então, o conflito começa aqui primeiro, lá dentro do cara. Não, isso é muito sério. Só que assim, não é só isso, tá? Não é somente esse conflito, não é somente essa. E agora? A gente está falando aqui de um problema de você estar numa igreja que está pregando um falso evangelho. Não sei se foi com você que eu fiz essa live que eu falei sobre Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil. Uhum. Essa palavra poder, dunamis, né? Ela pode ser alterada também no grego, ela é usada no grego também, como prescrição médica. Então, assim, o evangelho, ele é o poder, ele não é um poder, ele é o poder de Deus. Então, se eu utilizar um evangelho diferente, é como se, eu prescrevi, eu tô com uma doença, com uma infecção, e vou tomar uma aspirina. Não, você tem que tomar um antibiótico, senão não vai te curar. Sim. Tá? Então, esse poder, ele não pode ser alterado, porque senão ele não te salva. Não. Ele não. Então, se você está numa igreja, numa seita pseudo-cristã, que está pregando para você um outro evangelho que é anátema, segundo Paulo, que mesmo que um anjo venha do céu e pregue um outro evangelho que seja anátema, que seja maldição, que seja amaldiçoado, será que não é melhor eu entender qual é esse evangelho verdadeiro? Porque se o evangelho que eu estou pregando é um evangelho que você precisa guardar o sábado para ser salvo, que você precisa crer em Ellen White, isso está nas doutrinas fundamentais da igreja que você, amigo adventista, faz parte. Sim. Se você precisa disso para se salvar, não precisa disso para se salvar. Então tá, então vai lá para o seu pastor e fala: eu não creio em Ellen White, posso continuar aqui? Eu posso ser batizado sem crer em Ellen White? Se eu não guardar o sábado, eu vou ser salvo? Ele vai falar: não, então você pode matar, pode roubar, pode adulterar, então você pode. Tá, então você pode qualquer coisa. Ele vai te dizer isso. Sim. Mas aí você tem que. Aí, né, a gente escreveu 365 páginas só sobre o sábado, né? Então, assim, a gente tem que destrinchar isso de maneira mais profunda aqui. Mas, basicamente, assim, o adventista nem guarda o sábado direito. Não guarda o sábado. Ele inventou uma guarda diferente. Ele inventou. Os judeus não guardam o sábado da maneira que os adventistas guardam. A gente já falou, né, exaustivamente sobre isso. Vai lá no meu playlist do volume 2, assistam lá toda a série. É só sobre o sábado e decreto dominical. Entramos pesado em teologia ali, para explicar isso daí. Mas assim, não guarda o sábado direito. O sábado não foi dado para os gentios. Não. Foi dado para os judeus. Paulo já resolveu essa questão em Colossenses 2, 16 a 17. Gálatas 4, 8 a 11. Romanos 14, 5. Já está resolvido esse problema aí. Não foi dado para nós. A marca da besta não é a guarda do domingo. Não existe isso na Bíblia em lugar nenhum. Então, esse evangelho não é o evangelho não é o evangelho verdadeiro, é um outro evangelho. É uma outra parada, porque eu fiz esses dias uma pergunta lá no canal, eu falei assim, conta pra mim, vamos lá, vamos fazer uma historinha de faz de conta, né? Chegamos lá na igreja primitiva, né? Aí eu sou lá do Cabrobró da África, sei lá, da Ásia. Cheguei lá, olha, tem uma galera que eles adoram Cristo. Beleza. Chego lá, tá o apóstolo Paulo ensinando. Aí eu começo aí a frequentar a igreja. A minha pergunta é: quando é que chega a hora da classe de Paulo para começar a ensinar a guardar o sábado?
Quando é que, dentro das classes, do discipulado lá dele, da igreja, qual é o dia que a gente aprende a guardar o sábado, que eles estavam ensinando lá? Me mostra na Bíblia ali, ou nos livros primitivos, nos escritos, quando é que estava no calendário? Ó, você está aqui, então no dia 15, vem aqui com um pãozinho, o vinho, etc. A gente vai aprender a guardar o sábado, todo mundo aqui. Exatamente. E o Concílio de Jerusalém, né? Não se fala nada da guarda do sábado ali. Se era para resolver a questão ali, né, dos gentios, por que não falaram? Ó, tem que guardar o sábado. Cadê a classe bíblica da guarda do sábado? Não tem. Não, e assim, se esse é o ponto mais importante do fim dos tempos, se é o domingo é a marca da besta, se a guarda do sábado é o ponto ali mais importante, salvífico, né? Sim. Do fim dos tempos, por que Jesus nunca falou sobre isso? Jesus nunca falou. E Paulo falou, mas falou contra. Exato. Né? Uns diferenciam dias de dias, outros não diferenciam dias de dias. Cada um faça de acordo com a sua consciência diante de Deus. Ele deixou, para a igreja de Roma, ele deixou em aberto. Para a igreja de Colosso, ele falou: olha, não deixe que vos julguem, nem por comida, nem por bebida, nem pelas festas de luas novas, nem pelos dias de sábado, pois essas eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas a realidade se encontra em Cristo Jesus. Ele está ali exortando o povo a não guardar o sábado. Sim. Né? Porque essa palavra no grego, sabaton, sim se refere ao sábado semanal. Né? No Novo Testamento, essa palavra é mencionada 49 vezes, todas as outras 48 vezes se refere ao sábado semanal. Aí o Adventista vai falar que não, isso aí não era o sábado semanal, isso aí eram os outros sábados. Aí, enfim, a gente explica, destrincha tudo isso aí também no volume 2, mas então assim, não é só uma questão psicológica, porque o cara fica afetado. Você que tem feito muitas entrevistas com ex-adventistas, você está vendo isso assim em primeira mão, né? Como que as pessoas, as sequelas ocorridas, né, num cara que passa por uma seita, e a gente está incluso nisso também, porque tem como, tá? Você pode ser o cara mais forte emocionalmente, psicologicamente, você vai sofrer alguma coisa ali, alguma sequela vai aparecer. Tem jeito. Você passou por um lugar em que as pessoas tinham uma visão de mundo completamente equivocadas, uma visão do cristianismo completamente distorcida, que surgiu como uma falsa profetisa, né? Cresceu ao longo do tempo através de um poder estranho, que é ligado sim ao ocultismo, porque todas essas seitas foram ligadas à maçonaria. Então, a maçonaria é ocultista, não tem jeito de escapar disso. Né? Então, assim, você começa a ligar os pontos e fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Então, você passa por tudo isso, você herda essa herança espiritual desse povo lá de trás, e aí você pega e recebe tudo isso na tua infância, muitas vezes, na tua adolescência, na tua vida adulta, e aí chega uma hora e você fala, caraca, e agora? Descobri que eu estou numa seita, o que eu faço? Então, é pesado, você vai, né, como você falou ali, que sorte a nossa, né? Ter nascido bem na igreja, que é a igreja remanescente. Todo mundo, né, os corretíssimos estão ali, todo o resto da igreja cristã estão errados. Que sorte a nossa! Uau! Né? Nascemos nesse local aí, abençoado. E o resto que se ferre. Amigo, não foi uma sorte, né? Na verdade, foi um azar. Foi. Mas Foi um erro pesado. Deus, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas quando muitas pessoas ainda dentro do Adventismo, depois ainda, conseguem encontrar um caminho na direção de Cristo, porque 42% dos Adventistas saem, dos que saem, 42% se tornam ateus ou agnósticos. Tá vendo? E é um plano muito bem engendrado ali do inimigo, porque depois que o cara tá numa seita, é muito difícil, como você mesmo falou aí, o cara sair e continuar sendo um cristão, crer em Cristo, crer em Deus, ficar firme. O baque é grande. Entende? Pesado. Cara, eu vou falar uma coisa. São dois desafios. É muito raro eu encontrar com uma pessoa que saiu do Adventismo e tá 100% forte, 100% bem e tratou a situação toda de uma forma pragmática. Sabe? Eu vi o erro, tô fora, tô seguindo em frente com a minha vida, virei a página, obrigado por tudo, fui. Não isso aí sei lá, 8, 9% no máximo. A maioria das pessoas passa por traumas terríveis e que duram muitas vezes anos.
São cicatrizes que um sistema de controle deixa sobre a vida da pessoa, que é seríssimo. Mas existem dois cenários. O cenário da pessoa que sai e vive no momento de dor, e a pessoa que tem que permanecer lá dentro por razões múltiplas, precisa permanecer lá dentro, por questão de esposa, filhos, contexto familiar, emprego. Tem muito pastor aí que já descobriu, já despertou e parou de pregar Ellen White, mas precisa ficar lá dentro, porque se sair não tem o que fazer. Uhum. Aí ele falou assim, Rodrigo, eu tomei a decisão que eu não vou mais pregar Ellen White. Se a associação me obriga, ou o calendário anual da associação me obriga a ter semana do Espírito da Profecia, semana do sei o que lá, que tem que pregar, eu peço para a associação mandar alguém no meu lugar e eu não prego. E depois eu faço um detox com a igreja e eu falei, sabe como é o meu detox? Mateus, Marcos, Lucas, João. Olha só. Uau. Olha só como os caras estão pensando. Então, tem muita gente liberta em alto nível, alto escalão, tem gente liberta que está como membro e sofrendo. Então, a gente fala para as pessoas, se você despertou, agora é a hora exata para você ir para a palavra. Uhum. Não adianta se isolar da palavra, pelo contrário, volta. Cara, eu não sei se você assistiu esse vídeo, eu tenho um vídeo chamado do volume 1, né, na playlist ali do volume 1, que é descobrir que estou numa seita e agora, o que eu faço, né? Uhum. E ali eu conto um pouco da minha experiência, né? O que aconteceu comigo, assim, e eu sempre recomendo, porque para mim funcionou bastante, né? Um ano, para mim foi um ano, me curando, sem entrar em nenhuma outra igreja, assim, de imediato, porque eu tava gato escaldado, né? Vou cair numa outra seita aqui, deixa eu né, ficar absorvendo o poder do Espírito Santo aqui para ele me dar discernimento para eu não cair num outro problema. Sim. Então foi um ano, mas assim, em um processo de cura, mas cara, toda noite relacionamento com Deus, oração, palavra, Bíblia, e assim, deixando ele me curar, entendeu? Deixando ele me curar, tirando qualquer tipo de raiva, indignação, assim, que eu tava sentindo por ter sido enganado. Tipo uma limpeza espiritual, né, cara? O Espírito Santo vai curando, né? Vai curando. E assim, porque eu também eu já queria escrever o livro, mas um pastor amigo falou, amigo meu falou assim, cara, não escreva agora. Uhum. Fique um ano aí. Não, fique um tempo no relacionamento com Deus e deixe ele te curar. E foi a melhor conselho que eu recebi, assim. Esse conselho foi forte, tá? E assim, funcionou. Sim. Tem gente que talvez precise de menos tempo. Eu precisei de um ano, sabe? E aquilo ali foi tão bom, cara. Foi tão gostoso esse período, assim. Porque é um período de descoberta também, né? Você vai descobrindo o cristianismo verdadeiro, assim. Você vai entendendo que existe sim os dons do Espírito Santo que operam hoje na igreja. Você vai descobrindo tanta coisa. Você vai ali entrando no evangelho, conhecendo a verdadeira história, o que eu preciso de fato fazer, o que Deus espera de mim, né? Todo o processo salvífico ali, de salvação e de santificação, como que funciona, né? Sabe que louco essa parada? Deixa eu fazer um comentário rápido. Você falou de um ano. Sabe o que um ano de pausa causa na vida de um ex-adventista? Que não vai se envolver com a igreja, enfim, vai dar um ano, por ironia, vai dar um ano sabático. A ironia do ano sabático para o ex-adventista, sabe o que é? É assim, sábado de manhã, 9 horas da manhã. E agora, o que eu faço? Eu vou para a feira, vou na padaria, vou jogar uma bola, vou num parque, vou sair com a patroa para fazer as compras lá no mercado. Sabe o que acontece na cabeça do ex-adventista? Ele fala assim, mas, cara, tá no horário da escola sabatina, e agora? O que eu faço? Agora, não vou lá. Mas também o que eu faço agora? Eu vou tomar um pingado, vou comprar um jornal. E esse questionamento interno, esse movimento, vai fazendo com que o cara fale assim, quer saber? Eu vou pegar o carro, vou dirigir. Vou ver o mundo, eu vou parar num parque aqui. E aí, sabe o que acontece?
ele começa a ver o mundo, ele começa a ver a vida acontecendo. Uau. Ele fala assim, peraí, tem um monte de gente lá na igreja. Não, ok. Tem gente que tá aqui curtindo com a família, andando no parque, andando com os filhos. Aí ele sai do parque e ele vê um monte de gente indo pro trabalho, no meio da correria. Ele fala assim, peraí, mas o mundo não parou. Tá todo mundo seguindo em frente. Quer dizer que Deus vai fulminar todas essas pessoas aqui? Deus vai destruir todo mundo que tá aqui? É isso? Essas crianças também? Vai tudo morrer? Aí o adventista começa a falar assim, perdão, deixa eu voltar para a palavra. O que tá querendo dizer realmente? E aí ele vai dando um tempo para se acostumar com o que é de fato, né? Sair de uma seita. Cara, olha que legal esse comentário. Aqui, ó, do Cláudio da Costa. Também olhava para os de outras denominações com uma certa pena deles por estar... E, cara, isso aqui é tão real. E ele comentou aqui, fez um outro comentário. Fala, Gleison. Cláudio Costa aqui de Massachusetts. Congregamos na igreja de Orlando juntos. Eu lembro dele, eu lembro de você, Cláudio. Que legal. Ele está dizendo ali, né? Estão ajudando muita gente a abrir os olhos. Assim, ó, eu lembro que ele tinha um grupo que veio ali de Boston, se eu não me engano, e congregou com a gente uma época. E, cara, o que eu posso te dizer assim, Cláudio, é que o que me surpreende, mano, hoje é que eu recebo ligações de muitos adventistas daqui de Orlando, do sul da Flórida, do norte, que chegou a me conhecer ali e tal. E eles me ligam assim, e assim, pessoas hardcore adventistas, assim. Tem tudo de Ellen White, fanáticos, ou eram pelo menos, né? E esse pessoal, cara, eles começam a me contar segredos, assim, da vida íntima deles, que eu começo a ouvir e falo, caraca, mano, você sabe que eu saí da igreja, né? Você sabe que eu escrevi um livro sobre... Eu sei, ok. Então, assim, eles... Muita gente dali, eles estão... Parece que eles me veem, assim, como uma pessoa que eles podem confiar, eles se abrem comigo, sabe? Sim. Eu vejo, assim, então, até gente de alto escalão, que ainda não saiu publicamente, falando que discorda de várias coisas da igreja, entra em contato comigo, pedem oração, sabe? Então eu vejo assim que muita gente despertou já lá dentro, não consegue sair ainda, por diversos motivos. Outros estão no processo de despertar. E claro, tem o pessoal que ainda tem raiva de mim. Tem. Isso existe. Sim. Mas eu vou te dizer, cara, eu achava que ia ser muito pior. Eu achava que a porcentagem... Hoje em dia, te digo assim, ó, a porcentagem é de 70-30. 70% de pessoas adventistas que entram em contato comigo, se abrem comigo e estão clamando por ajuda para poder se libertar. Já descobriram que estão no erro. Então, assim, a gente não pode, né? Volta e meia a gente volta a falar sobre o assunto, porque eu até falei com o Wagner outro dia que eu iria parar, né, o ministério, assim, de maneira mais intensa, né? Mas de vez em quando eu tenho que voltar a falar, porque o Espírito Santo, ele me incomoda, sabe? Ele me incomoda. Então, quando, né, por exemplo, agora, nessa data, assim, de celebração de 5 anos, eu quero bater nessa tecla, eu quero falar sobre isso, né, nesse período de novo, porque é importante, né? O teu trabalho, Rodrigo, é muito importante. Tem uma pessoa aqui, quer ver? Que diz: parabéns pelo trabalho, heróis, né? A gente dá toda honra e glória a Deus. Sim. Assim, quem sou eu, né? Sou apenas um vasinho aí meio quebrado que o senhor usa de vez em quando, mas a irmã Lilian aí, ó, graças para as irmãos, parabéns 5 anos, tal. A Lilian também com um canal ali super importante, né? Sim. Lilian é guerreira também, tá lá lutando, publicando conteúdo, ajudando. Aliás, o grupo que ela dá apoio, eu vou te falar, viu, é um grupo de gente que tá ali o tempo todo pedindo ajuda e ela tá disponível, né? Sim. Tem muitos comentários aqui, cara.
Olha, e o Cláudio, só falando do Cláudio, o Cláudio tá sempre no canal, mandar um abraço pro Cláudio também, sempre comentando por lá. Galera que tá aí também, a Irene tá por aqui, a Dione tá sempre lá no canal também, um abração para ela. Todos vocês aí estão nos comentários. Nossa, são pessoas que eu sei que essas pessoas são agentes de libertação na vida de outras pessoas. Sem dúvida. Não, esse pessoal, cara, assim, que tá constantemente ali e dando apoio e tudo mais, você matou a charada. São pessoas que Deus chamou também, né, para fazer o trabalho deles ali, seja na comunidade deles, seja talvez publicamente por um canal no YouTube ou pelo Instagram. Assim, não deixem passar esse chamado, vocês que estão nos assistindo aí e sentem esse fogo, essa... Cara, eu creio assim que a nossa ira aponta para o nosso chamado. Uhum. Eu ia falar ódio, mas não é ódio, é uma ira santa, tá? É uma revolta santa, né? É verdade, é Aquilo verdade. que te revolta, né, que te incomoda, tá apontando para o teu chamado, meu amigo. Você pode ter certeza. Sim. Não é só o amor que aponta para o chamado, é a ira também. Tá? Se tá te incomodando, né? Se tá fazendo você, sei lá, você não para de pensar sobre isso, você não para de falar sobre isso, cara, Deus tá te chamando. Não, aqui, eu vejo aqui nos comentários, ó, tem a Casa da Consa aqui que também está o tempo todo compartilhando lá nos grupos também, a Mili. A Mili é praticamente uma agente do FBI com a CIA, com a KGB, manda conteúdo pra caramba. Tem muita gente durante a semana que manda conteúdo, que colabora. O conteúdo do canal Para Que Possamos também é fruto de muita participação de pessoas falando, olha, Rodrigo, eu não posso aparecer, mas tá aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui. Olha, Rodrigo, olha, recebi esse e-mail, dá uma olhada aqui, ó. Ó, no grupo da galera lá da minha igreja tá acontecendo isso, olha. Pau, pau, pau. Muita gente que debaixo do radar, sabe? Abaixo do radar. Uhum. Colaborando bastante. E o Sandro, cara, ele fez um comentário aí, ó, Adventismo é o evangelho do anjo que desceu com uma mensagem diferente do que os apóstolos ensinavam. O anjo de Ellen White trazendo o evangelho de Satanás. Tipo, é o anjo que Paulo fala, né? Que tá trazendo outro evangelho que seja anátema. Ele matou a charada, é verdade o que ele falou ali. Exato. Paulo já estava enviando um míssil teleguiado lá atrás para os adventistas, né? Então, assim, tem muito comentário bacana aqui. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Top demais esses livros do Gleison Pérez. Deus te abençoe, Adriano. Glória a Deus. Aqui o Sandro. Parabéns, Pérez. Temos 3 volumes. Glória a Deus. Muito legal aí. Bituca sobre tudo. A Dione que você falou. Luiz Felipe Teixeira. Você acredita que a IASE pode reconhecer ou fazer uma nota sobre a posição de Ellen White, como fez a Igreja Católica, corrigindo a posição? Cara, esse negócio da Igreja Católica recentemente, isso aí de fato me acendeu uma luz, assim, de esperança, né? Uhum. O Papa veio né, e tipo assim, esse Papa, mano, esse Papa é kamikaze, né? O cara veio e falou, olha, Maria não pode fazer nada por você. Eu fiquei assim, abismado. Assim, ó, com o Ayrton Kohler lá, eu acho difícil, tá? O que você acha, Rodrigo? Cara, eu acho bem difícil. Assim, esse final de semana, como a gente colocou no canal, 2 vídeos gigantes. Eu fiz um react de 4 horas sobre um evento que aconteceu na Universidade de Loma Linda sobre Ellen White, e as oportunidades estão aí. Os maiores historiadores da Igreja Adventista, os 7, incluindo o George Knight, que não estava lá no evento, mas a gente poderia colocar o George Knight e o Numbers também, incluindo, infelizmente o Numbers já faleceu, mas se a gente colocar os 7, 8 historiadores mais relevantes da história dos Adventistas nos últimos 100 anos, eles estavam ali representados. E eles disseram uma coisa simples.
E uma das frases mais importantes que eu vi, se nós continuarmos falando ou defendendo a Ellen White como nós fizemos nos últimos 100 anos, não haverão próximos 100 anos. Uau. Não haverá. Não haverá. É necessário transparência com os membros e parar de tratar o adventista como se fosse uma criança de 10 meses de idade. Sabe? Eu falo o tempo todo, o pastor adventista, é óbvio que ele está dentro de uma condição de subserviência por ser funcionário, entre aspas, né, da igreja, numa situação delicada, ele não tem condição de fazer isso de forma plena dentro da igreja. Se ele fizer isso, acabou. Só que eles já têm condição, porque eles são aposentados, né? Eles têm idade para ser nossos avós. Então, a fase deles já foi. Então, eu acho que esse está sendo o último grito deles de alerta para a igreja, falando, olha, nós escrevemos mais de 230 livros, combinando, né, todos eles, mais de 230 livros, expondo que de fato é a história do adventismo. Se não for agora, a gente está dando esse último grito. Vocês vão fazer o quê? Vão continuar adorando o bezerro de ouro ou não? Uau. E o movimento do Papa sobre Maria, se você olhar bem ali com profundidade a teologia católica, você vai ver que Maria ela não tinha esse papel, mas ela vai ganhando ao longo do tempo. Esse papel de intercessor, etc, tal. Isso vai acontecer. No Adventismo aconteceu a mesma coisa. Então acho que o Papa está falando assim, gente, vamos centralizar em Jesus, né? Centralize em Cristo. Isso não é para dar um tiro no magistério, para dar um tiro nos dogmas da igreja, mas vamos centralizar em Cristo. Acho que ele está tentando arrumar a casa nesse sentido. O Adventismo não tem coragem de fazer isso. Porque na hora que ele der liberdade para o membro adventista chegar e falar assim, pastor, eu não acredito em Ellen White, mas, pastor, vou continuar aqui, viu? Vou continuar dando meus dízimos, vou continuar participando aqui do coral, da comissão, vou continuar participando aqui da comunidade. Mas Ellen White aqui, ó, acabou. Essa pessoa tem um alvo nas costas. Acabou. Você fez um vídeo mostrando um pastor adventista dizendo que se a pessoa não declarar que crê em Ellen White, ele não batiza essa pessoa. Você lembra desse vídeo? Lembro. Ele falou assim, se não disser que aceita, ele não batiza. Não, eu conheço bem esse pastor, tá? Você conhece o cara? Muito bem. Assim, muito bem. Eu convivi com ele por anos, tá? E é assim mesmo. Ali é desse jeito mesmo. Com ele ali e tal, eles são extremamente fanáticos por Ellen White, né? Mas eu acho interessante porque se a gente pega isso e pega aquele vídeo que até o João Flávio Martinez reagiu ali com relação aquele grupinho de pastores adventistas reclamando dos críticos adventistas sobre o adventismo, né? Dizendo que a gente tem uma obsessão por Ellen White, não sei o quê. A gente só fala disso. Veja bem, eu enxergo esse ministério como um ministério de sniper. De Deus levantando pessoas, snipers, para atacar problemas específicos, né? Sim. Então não é que a gente tem um transtorno obsessivo-compulsivo por Ellen White. É porque nós somos levantados para esse ministério, nesse momento. Entende? Então, eles não gostam disso, porque, claro, tá atacando, como você disse ali, a santa da religião adventista, né? A idolatria focada na falsa profetisa, que para eles é o uau, né? Tá até acima, na prática, tá acima da Bíblia. Sim. Entendeu? Na prática mesmo é isso. Na prática é aquilo que eu já falei algumas vezes, né? Se você tem um texto da Bíblia, um texto de Ellen White, isso eu vivi isso. Eu vivi isso na pele, assim, no dia a dia. Você tem um texto bíblico, um texto de Ellen White. A Bíblia fica meio confusa ali, naquele texto está meio confuso. E Ellen White está claramente falando uma outra situação ali, eles vão ficar com Ellen White, porque o Adventismo crê que Ellen White está falando para a gente hoje, para os nossos tempos. É a mesma coisa, é o Espírito Santo falando, né, para essa geração, digamos assim. E a Bíblia, ela estava falando para uma outra situação lá atrás, entendeu? Se é o mesmo Espírito, segundo eles
que inspirou tanto os escritos de Ellen White quanto a Bíblia. Então, assim, é o Espírito Santo atualizado. É a Bíblia atualizada. Então, na prática, os escritos dela estão acima, porque estão falando sobre várias situações. Ela escreveu, se não me engano, foram 49 livros, algo assim, 47 livros. Ela escreveu muita coisa, né? Ela escreveu muito mais muito mais páginas do que o que tá na Bíblia. Sim. Do que as páginas da Bíblia. Então, o adventista pega aquilo ali e fala, não, eu vou adaptar, eu vou pegar isso aqui e vou trazer para minha vida hoje e vou seguir isso aqui como se fosse Deus falando. Exato. Né? Então, tecla certa. Então assim, se tá meio dúbio aqui, eu não tô entendendo muito bem o que a Bíblia tá dizendo, eu vou ficar com o que Ellen White tá dizendo. Exato. Uhum. Sabe? E o risco disso, cara, é o seguinte. Para pensar. Eu tô olhando para uma passagem da Bíblia que está dizendo exatamente um ponto histórico muito claro. Um exemplo, Satanás, o diabo, ou Lúcifer, a serpente, para ser mais específico, a serpente enganou a mulher. Adão não foi enganado. Está em Timóteo, certo? Uhum. A Bíblia é específica dizendo que a serpente enganou a mulher. O homem não foi enganado. Vem Ellen White e fala que o homem foi enganado pela serpente. Esse é um exemplo primário, né? Primário. Peraí, deixa eu ver na Bíblia o que está acontecendo aqui nessa história. Não, peraí, a Bíblia falou que quem foi enganado foi a mulher. Aliás, se você conhece a história do Gênesis, você não precisaria nem checar Timóteo, nem checar o spoiler. Você conhece a história. Em Gênesis está dizendo que aconteceu a história. Não, mas aí ele falou, não, mas quer saber? Ellen White pode ter visto algo a mais. Uhum. E aí isso começa a ser transferido para sua perspectiva de compreensão da palavra de Deus. O Gil Valentine, agora no sábado, no painel, ele falou uma coisa, deixa eu contar para vocês. Ellen White não era considerado uma chave hermenêutica na igreja adventista. E no Centro White, o Cottrell, que foi um dos caras que participava lá da questão editorial, disse o seguinte, se nós chegarmos a uma conclusão que não dá, não usemos Ellen White. Esse capítulo aqui, ó. Capítulo 3, exato. Eu coloco lado a lado esses textos aí da Bíblia e o que ela diz. O conflito. Agora, é uma questão de prioridade. O que é mais importante na sua vida? Aí o adventista que ainda acredita em Ellen White vai dizer o seguinte, não, mas vocês têm que entender que Ellen White, ela expandiu, como igual o cara lá da escola sabatina do NASP falou, não, Ellen White é a caixa da Faber-Castell de 24 cores, a Bíblia é de 12 cores. Uau. Meu amigo, na hora que você fala isso ao vivo, na escola sabatina, você está falando do quê? A Bíblia é mais fraca. Eles já não se importam mais, estão nem aí, entendeu? Já chutaram o balde. Tá nem aí. Então, assim, é interessante, né, também para o adventista que está nos assistindo agora, assim, talvez pela primeira vez. Meu caro amigo, uma profetisa que se auto-intitula Espírito de Profecia, que nunca acertou uma profecia, não é estranho? Nunca acertou nenhuma profecia. A gente traz isso também no volume 3, né? Todas as profetadas dela ali, todas as falsas profecias dela. Sim. Foram elencadas ali. Entendeu? Então, assim, será que não cai a ficha? Né? Você sabendo que houve plágios, que um auditor adventista confirmou, relatório Veltman. Vai lá e vê. Sim. Aliás, eu conheço muita gente que leu o relatório Veltman e saiu do adventismo. Porque eles não acreditavam que era possível um adventista chegar à conclusão de que ela plagiou. Aí as pessoas falam, não, mas plagiar não era crime, plagiar não era... Não, a questão não é nem o plágio. A questão é, ela dizia que vinha somente de Deus. Ela disse, não escrevo um artigo sequer na revista, nos jornais, que não tenha sido enviado da palavra de Deus, diretamente do trono de Deus. Uhum. E aí como é que fica? Então é difícil você ter como autoridade uma pessoa que... E você explica muito bem nos livros isso, dizendo o seguinte, se Ellen White de fato fez todas essas profetadas, por que então mantê-la como a sua como diz, autoridade, a sua autoridade, como diz a crença número 18, autoridade para corrigir, boa, autoridade para alertar,
a autoridade para ensinar. Poxa vida, é só ler a crença número 18, está escrito ali quem é a autoridade da Igreja Adventista. Não, e assim, ela já começou mal, né? Porque ela endossou Guilherme Miller. Né? Como uma profetisa vai endossar algo, um movimento, que acaba desembocando num grande desapontamento? Será que isso também não cai a ficha? Sim. Né? Assim, já logo de cara esse problema. Então, assim, cara, é tanta coisa, né? Os livros estão aí para deixar isso bem nítido, né? E os seus vídeos e um trabalho incansável seu que é, assim, absurdamente bem feito. O Wagner ali, né? E outros, o CACP. E eu acho interessante, né? A gente já falou ali um tempo atrás sobre aquele projeto e a gente vai colocar em prática, a gente, né, vai colocar em prática aquele projeto ali. E aquilo ali eu acho que vai ser assim. Vamos deixar no suspense sobre o que é, mas a gente tem que fazer. Vai ser forte. A gente tem que fazer, entendeu? A gente tem que fazer. E eu acho que muitas coisas estão se alinhando para que ocorra um projeto dessa natureza, cara. Porque a gente está vendo muita coisa similar ao redor. Eu tenho visto muitas coisas muito próximas, muito parecidas sendo lançadas, e eu acho que o momento tá chegando, de fato. Eu também acho. A gente está em oração sobre isso aí, mas e assim, cara, a fortaleza mental é forte. A gente, né, o poder que a seita tem sobre as pessoas, de fato, a gente não pode subestimar isso, né? Sim. Mas esse trabalho ele vai martelando, ele vai ruindo essa fortaleza, né? Aos poucos, sabe? E é muito legal, assim, eu fiquei muito feliz de ver os apologetas de fato apoiando, né? Os maiores apologetas do Brasil apoiando isso daí, praticamente todos eles. Sim. Esse trabalho, né? O César Cavalcante, Augusto Nicodemos, Paulo Romero, Elias Soares, só monstro. Só monstro, Carlos Vailart, cara, né? O Paulo Sérgio Batista, tipo assim, o pessoal esse pessoal aí, eles estão engajados, eles não deixam isso de lado, né? O César leva o Rodrigo Silva lá de vez em quando, ele tem que cuidar com relação a isso. Eu vou falar isso para ele, a gente vai fazer uma live esse mês aí. Mas assim, ele nunca deixa de cutucar, ele dá as cutucadas dele, ele tem que fazer isso mais, né? Eu vejo assim, cara, as pessoas, Joaquim de Andrade, um cara que tá, né, teve uma polêmica agora ali, parece que ele errou a questão do falecimento, mas isso aí é tipo uma besteira, isso aí não mancha em nada o ministério do cara, entendeu? Não, absolutamente. E o fato de você achar que uma pessoa de décadas atrás pode não estar viva, isso é uma questão de matemática. Ele deve ter falado, tá morto, sei lá, já morreu. E os caras pegaram esse ponto para tentar denegrir a imagem do cara. Não. Eu posso ler um texto aqui, porque o Fala Sério Pastor, Chorão, né? O Chorão do Fala Sério Pastor, foi nos comentários do vídeo onde eles estavam refutando, né? Porque o pessoal da Reforma fez um vídeo para refutar o Fala Sério e o pai dele, que foram de mãos dadas lá chorar pitanga. Aí, olha o texto. O texto do Fala Sério é de cortar o coração, porque ele realmente é uma pessoa que eu vou te falar, cara, não é brincadeira. Cadê? Deixa eu ler aqui rapidinho para você. Aqui, ó. Texto do Fala Sério, né? Falando sobre a questão do Joaquim de Andrade. Que vergonha, um canal reformista se alinhando com os ímpios. Isso é o Eleazar falando. Para zombar dos adventistas. Não bastava estar alinhado com para que possamos. Agora estão até usando vídeos do Joaquim de Andrade, um inimigo declarado dos adventistas, para fazer chacota conosco. O que vocês não sabem? Aí ele termina falando: pena que hoje alguns reformistas estão se alinhando com os inimigos da fé, editando vídeos com áudio memes para fazer chacota dos adventistas, usando uma mentira. Essa é a arma do dragão. Lamentável. Meu Deus, são chorões demais, mano. Pelo amor. Cara, para pensar, Cleison, o pastor adventista Sétimo Dia se prestar o trabalho de ficar batendo boca em YouTube,
Não, é ridículo. E assim, eu tive uma discussão, assim, um debate, né, teológico com um cara que tá... Eu não vou mencionar o nome dele aqui. Ele é conhecido. E ele é um amigo, assim, mas ele ainda tá lá dentro. Uhum. E ele... Bom, se eu falar demais, vocês vão descobrir quem que é, mas... Ele já enxergou e combate hoje o juízo investigativo abertamente, né? Sim. Só que ele parou ali, ele tem que continuar, a libertação foi pela metade, né? Ele tem que continuar, né? Acabou a bateria do Tesla dele, acabou. E, cara, ele falou uma besteira tão grande, irmão, que eu falei assim, mano, ainda bem que eu sou teu amigo, eu não vou espalhar esse negócio aqui, mas eu não vou dizer, né, que me mandou áudio sobre isso. Uhum. Ele chegou a me dizer, porque ele é um mortalista, ele crê na mortalidade, ele crê no sono da alma ainda. Uhum. E ele me disse, cara, que Jesus sumiu do mapa. Jesus, como Deus, sumiu por 3 dias. Jesus, que Deus morreu, né? Deus morreu. Deus morreu por 3 dias. E não que ele foi pro inferno, pregou os espíritos em prisão, levou cativo o cativeiro. Isso aí, não. Nada disso, tá? Ele ficou ali, ele sumiu. Ele simplesmente, a consciência dele desapareceu por 3 dias. Sim. Então, assim, a trindade já não é mais trindade. Por 3 dias, a trindade se tornou uma dualidade divina na cabeça dele, né? Só o Pai e o Espírito Santo. Jesus, que é o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, né? O Pai da Eternidade. Não, esse aí sumiu. Falei, cara, pelo amor de Deus, isso é um erro crasso, assim, teológico, mais absurdo. Tudo isso para manter a ideia do sono da alma. Uhum. Aí, né, a gente volta, né? Tá, e Moisés no Monte de Transfiguração? Não, Moisés foi... ressuscitou. Uhum. Tá, onde que tá isso? Inventários, capítulo 3, versículo 4. Onde que tá esse negócio aí na Bíblia? Não tá, não existe isso. Não, ele pega ajuda só porque eles estão disputando o corpo de Moisés, é porque agora o corpo estava sendo disputado. Aí depois, numa temporada que não foi publicada pela Apple TV, Moisés ressuscita. Exatamente. Isso está na Assunção de Moisés, lá, um livro apócrifo, né, que não pode ser utilizado. Aí, não, mas o anjo ressuscitou ele. Ele não crê que Miguel é Jesus, graças a Deus já é um outro passo. Já é um grande passo, é verdade. É um grande passo, mas ele crê que o anjo tem o poder de ressuscitar, sim, o que nunca aconteceu na história da Bíblia, só nesse caso e que não está escrito isso, não está dizendo isso ali, entendeu? Então, assim, cara, pelo amor de Deus, mano, que história é essa? Então, eles descaradamente inventam histórias, inventam coisas que não estão na Bíblia. E eu tô falando de um teólogo, assim, de altíssimo gabarito dentro da igreja, né? Adventista, né? Sim, não sim. fora, né? Para os de fora. Dentro da bolha, né? Sim. Dentro da bolha. Então, cara, é incrível essas nuances, assim, da bolha. É incrível como as pessoas se auto-enganam. E não é uma questão... É um cara inteligente, não é uma questão de inteligência. Pô, Rodrigo Silva é um cara inteligente, né? Óbvio. Uhum. Não é uma cegueira é uma cegueira espiritual, tá? Que tem que ser combatida com oração, tem que ser combatida com jejum e com uma autoanálise assim honesta demais a ponto de, né, do cara ter que é quase que um suicídio ali moral assim entre eles, né? Eles não querem, eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem, né? Eles têm que fazer uma autoanálise muito pesada. Cara, e aí fica não pode continuar. Eu tô lembrando de uma coisa aqui, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei no canal, mas eu já falei privado para algumas pessoas quando se tratando de Ellen White, etc. E você falou uma coisa sobre uma prisão espiritual, certo? Uhum. Eu já falei para algumas pessoas e eu vou falar aqui pela primeira vez a minha opinião. Quando você se batiza na Igreja Adventista do Sétimo Dia e você faz a sua profissão de fé em nome de Ellen White, Rodrigo, eu particularmente acredito que você se coloca sob um jugo espiritual. Claro. Ok? Agora, as pessoas vão falar assim, não, mas que evidência você tem que existe um jugo espiritual envolvendo Ellen White? Eu vou citar dois momentos.
Existiu um momento logo depois, em 1845, 1846, que Ellen White estava brigando entre as visionárias sobre a questão da porta fechada, um assunto que você já tratou aqui e trata no livro de forma muito excelente. E a briga pela porta fechada era uma briga teológica. Só estão salvos aqueles que eram mileritas. Quem não é milerita não está salvo. Ponto. Uhum. Algumas visionárias não creem naquilo. Muitas pessoas acham aquele papo muito estranho. Então o que Ellen White faz? Ellen White cai em visão num determinado momento, numa reunião, em meio a pessoas discordantes da teologia da porta fechada. Quando ela cai em visão, outras pessoas também caem em visão. Uau. Ela fica em visão e volta. Quando ela volta da visão, ela mesma diz: quando voltei da visão, ouvi os cantos e as vozes em concordância à teologia da porta fechada. Então você percebe que aconteceu um evento espiritual que alterou a percepção das pessoas sobre aquela específica teologia. Sim. Então ela tinha sim condições logo no começo. Gleison, nós estamos falando de 1845, a gente está falando de 1915. A gente está falando de uma menina de 17 anos. Ela cai no chão e as pessoas são convencidas devido àquele ato espiritual que aconteceu ali. Avança na frente para 1849, 1851, 50-51, onde havia um grupo de 4 homens que eram evangelistas numa cidade e eles não acreditavam que Ellen White era uma profetisa verdadeira e estavam contra a posição de Tiago White em elevar as visões dela como sendo uma regra de fé. Uhum. Para pensar, 1850, ela visita junto com o Andrews e o Tiago White essa cidade. Chegam na reunião e depois da reunião ela aponta para todos eles: vocês estão contra os testemunhos. Ela coloca as pessoas que estavam naquela sala subjugadas sob o controle dela e elas caem prostradas ao chão. Uau. Enquanto eles estavam prostrados ao chão sob o controle dela, eles não podiam se mover fisicamente. Depois que ela decide, e ela diz: o trabalho e o poder do Senhor enfim se manifestou, ela os retira do estado de prostração e eles se levantam. Só que 2 caras que estavam ali não gostam do que eles viram, e um deles, que já estava ruim da cabeça, após eles deixarem o evento, se enforca e se mata. Que isso, mano? Uau. Pesado, hein? Gleison, se você se batiza na Igreja Adventista do Sétimo Dia, professando fé com relação a Ellen White, o espírito é o mesmo. Uau. Uau. É claro, nítido, né, pra gente que estuda a fundo isso daí, que existia um poder espiritual por trás do ministério dela, que não era o poder do Espírito Santo. Existia algo ali pesado, demoníaco, que sim ajudava ela, porque ela dominava a igreja. Eu falo do espírito de Jezabel, né? Se você vê ali, se você vê o comparativo, inclusive isso aí tá no meu livro, vou ler rapidinho aqui. Entre Jezabel e Ellen White, Jezabel perseguia as verdadeiras vozes proféticas de seu tempo. Ellen White perseguiu as verdadeiras vozes pastorais e proféticas de seu tempo. Sim. Jezabel protegia e sustentava falsos profetas. Ellen White protegeu e endossou falsos mestres como Guilherme Miller, Joseph Bates, Samuel Snow, Hiram Edson, etc. Jezabel possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição em Israel. Sim. Ellen White possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição da igreja adventista. Jezabel levantou postes ídolos a Baal. Ellen White possui um poste ídolo ou um obelisco, que é a mesma coisa, em seu próprio túmulo. Sim. Que ela mesma autorizou antes de morrer e colocar esse obelisco ali. Jezabel levou o povo de Israel a falsos ensinos e a idolatria. Ellen White levou e ainda leva o povo cristão a falsos ensinos e a idolatria dela mesma, a idolatria de anjos, o arcanjo Miguel como sendo o próprio Senhor Jesus, etc. Jezabel levantou falsos testemunhos sobre Nabote, levando-o à morte para ardilosamente tomar a sua vinha.
Ellen White levantou o falso testemunho sobre denominações genuinamente cristãs para ardilosamente tomar os seus membros para si e para a instituição adventista, proselitismo, pescar dos outros. Jezabel deturpou a religião judaica, levando muitos à falência espiritual. Ellen White deturpou a religião cristã e o verdadeiro evangelho, levando muitos à falência espiritual. Jezabel afugentou e amedrontou um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos, o profeta Elias. Ellen White afugentou e amedrontou grandes homens de Deus e seu tempo, e ainda nos dias de hoje, por serem politicamente corretos e terem medo de expô-la, por quem ela de fato é uma falsa profetisa, líder de uma falsa religião. Sim. Né? Aí eu termino assim com Jezabel teve como seu algoz o nobre e corajoso guerreiro Jeú, que finalmente a exterminou e extirpou seu espírito idólatra e manipulador do reino de Israel. Ellen White terá como seu algoz nobres e corajosos guerreiros cristãos que finalmente não mais tolerarão o seu ignóbil espírito controlando e manipulando os filhos de Deus. Será você um desses guerreiros? Então, assim, o paralelo entre as duas é absurdo. É nítido, tá ali. Então, assim, existiu ali por trás dela uma potestade, eu creio nisso. Ela deu abertura, se você vê, por exemplo, o sonho do cordão verde, a sessão de necromancia dela com o marido falecido, a questão do obelisco, a questão dos termos que ela usa em seus livros, o grande arquiteto do universo, o olho que tudo vê, a litografia com o olho que tudo vê, o obelisco no túmulo dela. Cara, é muita coisa ocultista ali. Aquele sonho do cordão verde é um negócio absurdo. Aquilo lá tá no Wicca, tá? Essa história dos cordões, eu trago isso também no volume 3. Então, assim, o que se trouxe é pesado, é sério, porque, cara, ela mesma falou, os meus escritos ou são de Deus ou são do diabo. Se a gente está concordando que não são de Deus, então são do diabo. Então, se toda a igreja está baseada nela, o que essa igreja representa? Tá? O que está acontecendo aqui? Então, assim, e aí você vê também pessoas, por exemplo, como o Rodrigo Silva, que é um negócio meio esquisito também, a influência que esse cara tem. Bem que ele é um cara inteligente e tal, né? Mas é estranho, parece que tem algo ali, um resquício de um espírito que vai erguendo, né? Sim, porque os fins são os mesmos, né? Que o Rodrigo Silva carrega são os mesmos que a Ellen White carrega, o fortalecimento da seita, fortalecimento da instituição. Se a gente voltar muito, você provavelmente mencionou nos seus vídeos aqui o caso de Atkinson algumas vezes, do Israel Daymon, etc. Sim. Você lembra daquele trecho da história do Israel Daymon, onde a polícia chega na casa do Israel Daymon, e aí eles estão lá naquela bagunça, naquela balbúrdia, de repente o Israel Daymon cai no chão prostrado. E lembra que os policiais não conseguem mover o corpo dele? Eles não conseguem arrancar o cara de lá de dentro. Precisou juntar 3 policiais e mesmo assim os 3 não conseguiam mover. De repente a Ellen White dá um grito, levanta a mão e fala: agora sim o poder de Deus se manifestou, agora se levante, pode ficar livre. Agora, aí sim os policiais conseguem tirar o corpo do cara lá de dentro. Não, e a balbúrdia que era o encontro deles, né? Vamos ler sobre isso. Olha só. Isso aqui é um depoimento de Leighton Lambert, que ele estava lá e viu tudo e depois relatou o que aconteceu, né? Não, primeiro do diácono James Rowe, olha o que ele escreve. Estive em Ayr por pouco tempo no último sábado à noite. O ancião Daymon criticou-nos por irmos à sua reunião. Ele falou de outras denominações, como o advogado Crosby acabou de testemunhar. Disse que os membros dessas igrejas eram as piores pessoas do mundo. Já fui jovem, agora sou velho, e de todos os lugares onde estive, nunca vi tamanha confusão, nem mesmo em uma briga de bêbados. Aí vem o senhor Lambert e fala assim, ó. Eles estavam cantando quando cheguei. Depois de cantar, sentaram-se no chão. Daymon disse que uma irmã tinha tido uma visão que gostaria de relatar. Uma mulher no chão, então relatou sua visão. Daymon disse que todas as outras denominações eram más, eram mentirosos, adúlteros, assassinos. Ele também se referiu a todos que não eram crentes como ele. Ele nos ordenou que saíssemos, não obedecemos. A mulher que estava deitada no chão, relatando visões, foi chamada pelo ancião Daymon e outros de imitação de Cristo. Ellen White. Daymon nos chamou de porcos e demônios e disse que se fosse o dono da casa nos expulsaria. Aquela que ele chamava de imitação de Cristo disse a senhora Woodbury
e outros que eles deveriam abandonar todos os seus amigos ou iriam para o inferno. A imitação de Cristo, como a chamavam, deitava no chão por um tempo e depois se levantava e chamava alguém e dizia ter uma visão para contar a essa pessoa. Havia uma menina que eles diziam que precisava ser batizada naquela noite, ou ela iria para o inferno. Ela chorou amargamente e queria ver sua mãe primeiro. Disseram a ela que ela deveria deixar a sua mãe de lado ou ela iria para o inferno. Uma voz disse, deixa ela ir para o inferno. Ela finalmente decidiu ser batizada. Ela, a imitação de Cristo entregou sua visão a uma prima minha, que ela precisava ser batizada naquela noite ou ela iria para o inferno. Ela discordou, porque ela já tinha sido batizada. Sim. Aí diz assim, a imitação de Cristo era dita como sendo uma mulher de Portland. Aí ó, para que não haja nenhum tipo de dúvida, a imitação de Cristo era Ellen Harmon. Segue um trecho de depoimento de James Iyer, dono da casa em que a inusitada reunião ocorreu. Vi a mulher com um travesseiro debaixo da cabeça. O nome dela é Ellen Harmon. A imitação de Cristo era Ellen Harmon de Portland. Então, assim, né, tá claro que era Ellen White, essa mulher. Então, ela era tipo... Sim. Ela era extremamente fanática. As reuniões com ela era uma balbúrdia ali, tá? Então, cara, excelente ponto que você trouxe aí. Israel Damon. Teve algo estranho ali, né? Obviamente tinha algum espírito esquisito ali, né? Que acertava, às vezes errava. Demônio é assim, né? Às vezes acerta, às vezes erra. Sim. Só para a galera perceber, eu coloquei uma imagem aqui, coloca aí no ar, que a ilustração, que é uma ilustração antiga, né? Mas é uma ilustração sobre esse dia. Acho que você deve ter colocado no livro, não me lembro se você colocou no livro essa ilustração. Coloquei. Tá aí abaixo, vê se você consegue colocar na tela aí. Tá na barra inferior. Ah, tá. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Uhum. Você lembra dessa imagem? O Thiago White está segurando o travesseiro, tá vendo? Não, e tinha esses beijos ósculo santo, eles se beijavam, e era tipo assim... eram beijos esquisitos, né? Eram beijos esquisitos, né? Você não faz beijo, não dá beijo na boca e pessoa que você nem conhece direito ali. Tinha os lava-pés promíscuos, né? Que também foram relatados. Sim. Ali. Era uma confusão, tá? Eles davam com a cabeça no traseiro um do outro. Fingiam ser animais, fingiam ser crianças. Tá vendo ali a porta ali no fundo do quartinho escuro? Onde as mulheres precisavam ter um ato sexual para que elas pudessem entrar em visão. Então o ilustrador manteve a porta lá do fundo, que ali dentro é onde a coisa acontecia, sexualmente falando, né? Uau. Não, tinha muita coisa bizarra, entendeu? Então assim, ó, tem uma pessoa aqui, Márcia Alves, vamos colocar aqui o Rodrigo Gleison, eu e meu esposo temos essa dúvida, se devemos nos batizar na igreja batista que estamos frequentando. Vocês pensam que é necessário um novo batismo? A Bíblia diz que há somente um batismo, mas eu diria que nesse caso seria interessante sim você se batizar de novo, tá? Só por desencargo de consciência, tá? Tipo assim, né? Eu me batizei de novo, tá? Eu me batizei de novo. Foi algo que eu não havia planejado. Ocorreu no Legendários. Eu fiz ali o Legendários, achei muito bacana. Aliás, recomendo. Não escutem aí quem nunca fez e acha que, né, tem muitos críticos aí falando mal. É muito legal, eu recomendo. Assim, Deus falou comigo do início ao fim ali da jornada. E lá eu fui batizado, né? Porque tem um momento ali que você é batizado e tal, num rio. E, cara, eu me senti bem, eu me senti melhor. Talvez seja algo psicológico ou não sei, né? Mas eu diria que se você tá se sentindo incomodado com relação a isso, se batize de novo, entendeu? Eu acredito que o novo batismo, ele... Vamos usar um comparativo, vamos utilizar um comparativo bíblico, ok? O apóstolo Paulo falou que é o quê? Se um anjo vier e te der um outro evangelho, o que é? Anátema, certo? Se aqueles são considerados como o quê? Evangelhos de quê? De demônios, certo? Então, se o evangelho é de demônios, é de demônio, se é anátema, se o que o anjo está falando é errado,
o batismo, ele segue na mesma levada adventista. Então, eu creio que, baseado no que o apóstolo Paulo, que o evangelho apresenta sobre evangelho de demônios, os ensinamentos e os batismos ocorridos nesse contexto também têm o mesmo peso. Então, o que muitas pessoas falam, Rodrigo, eu devo batizar, não devo batizar, e eu recomendo, faça um batismo, se rebatize, eu vou chamar isso de rebatismo, mas na verdade, no final das contas, qual o batismo válido se o batismo é baseado no evangelho de demônios? Uhum. Qual batismo é válido se é baseado numa profissão de fé de uma falsa profetisa? Qual batismo é válido se você crê em doutrinas que não são bíblicas? Então, o batismo, por mais que tenha sido significante espiritualmente para a pessoa, textualmente, biblicamente, ele é completamente fora da curva. Então, mas eu não falo para a pessoa, não, sai da igreja adventista, corre para cair dentro de um outro tanque e já começa a se... Não, não é isso. No momento certo, no momento que o Espírito Santo falar com você, faça um recomeço. Recomece com Cristo com um batismo baseado especificamente na Bíblia. É uma discussão interessante, assim, eu não vou bater o martelo nem que sim, nem que não. Eu acho que quando a pessoa se batiza na igreja adventista, ela crê que ela tá num local correto, ela crê que ela está crendo em Cristo, ela crê que ela está se entregando ali, entregando a vida dela, né, para Cristo. Então, eu creio que Deus sim vê isso, né, de uma maneira, entende, né, a sinceridade da pessoa ali. Mas, de novo, se você se sente incomodado e acha que deve fazer, talvez seja o Espírito Santo seja o Espírito Santo te movendo, sim. Te movendo para que isso ocorra, né? Agora, assim, tem muita gente que está bem resolvida, né, Gleison? Que a gente está bem resolvido. Para mim tá de boa, segue o jogo. Vida não está se sentindo incomodado, segue a vida normal. Não creio que seja algo assim tão sério, né, a ser... olha aí, Rodrigo. Você tem que fazer um vídeo sobre Ellen e o alcoolismo até o final da vida dela. Encontramos um escrito onde ela diz estar buscando uma bebida forte. Sim, essa bebida forte, hoje a gente dá o nome de vinagre. Uhum. É traduzido como vinagre, mas eu acho que essa tradução não é bem feita, porque existe vinagre alcoólico, a gente sabe que existe, mas eu não acho que era especificamente um vinagre como a gente entende hoje, processado como ele é. Eu creio que era tipo de uma cidra, sabe, uma cidra? Mas uma cidra que tinha ali, sei lá, 4%, 4, 5% talvez. E ela tomava a cidra e ficava felizinha lá, alegre e tal, serelepe, e gostava. E ela depois disse, com todas as palavras, estou lutando para abrir mão. Ela gostava um pouquinho ali de uma cidrazinha. Eu acho que vinagre, tecnicamente falando, eu acho que vinagre é a tradução errada. Mas pode ser que seja nomeado vinagre, mas para mim era uma cidra que tinha um pouco de um nível de teor alcoólico que ela gostava. Toda a questão da reforma de saúde ali que ela pregava, tá, é bem complicada, porque ela não seguia, né, e ela mesma confessava, assim, que você não precisa nem ir muito longe, ela mesma falava, caí de novo, comi isso aqui, comi aquilo ali, né, no caso das ostras, a assistente dela pegou ela comendo as ostras ali no fundo do restaurante, aquilo ali foi pesado para ela. Ela mesma menciona, pedindo para o Thiago, para o Willie White comprar ostras frescas. Ostras frescas e tal. E tem vários relatos, né, de pessoas que viam ela comer manteiga, ovos, que ela era contra. Enfim, e ela ia e voltava com relação a essa questão. Não, agora resolvi que ovo e manteiga tá ok. Depois mudava de ideia de novo. Então é uma bagunça isso daí, tá? Uma bagunça. E é interessante que você vê pessoas falando hoje, dentro do Adventismo, ou pelo menos na época que eu estava, assim, de maneira muito enfática. Não, você não pode comer ovo, você não pode comer manteiga, você não pode comer carne vermelha e tal. E por quê, né? Se eles fossem a fundo, eles viriam que ela aí voltava, né? Mudava de ideia como mudava de calcinha ali, né? Tipo assim, trocava de ideia como... Então, assim, né? Como é que pode a igreja ter uma posição tão enfática sobre isso, sendo que a própria Ellen White não tinha? Sim. Tá? E voltava nesse assunto aí diversas vezes, e caía, e voltava, e subia, descia, e caía de novo. Mas, Gleison, para pensar, você já foi pro Colorado? Você já foi pro Colorado? Sim, amo Colorado. Cara, o Colorado é um estado fantástico. Eu viajei pro Colorado, acho que foi há uns 2 anos atrás, foi 1 ano ou 2 anos atrás, eu viajei com a Denise e com a minha filha.
E a gente foi a gente fez a rota das montanhas, a gente foi passando até o ponto mais alto do Colorado, e depois a gente foi descendo pelas cidades até chegar em Boulder, e depois a gente subiu para Wyoming. A gente fez isso, eu acho que gastou o quê? Uns 2 dias, mais ou menos, indo e parando de boa, né, no ritmo bom, com tecnologia, com carro 4x4, passando no meio das montanhas. Cara, experiência fantástica. Agora imagina isso na charrete, sem ar-condicionado, no frio, e você acampando nas cabanas que tinha no meio do caminho. O primeiro cervo que aparecesse, você ia comer. Ponto final. Não tem essa. Não tem visão de saúde, não tem mensagem de saúde, não tem Deus falando comigo. Meu amigo, no meio do frio do Colorado, do inverno, na hora que o cervo passasse, matava e comia. Ou era o cervo, ou era você daqui 5 dias morrendo de fome. Então, você entende como a coisa muda rápido? Só que o adventista, ele olha para a situação e fala assim, não, ela teve a visão e acabou, ela nunca mais comeu mais nada. Ela seguiu exatamente o que Deus mandou para ela em visão. Segue lá para ver o cardápio do que ela comia. Aí você fala... Ela teve situações de urgência, de emergência, mas ela teve situações de não emergência. Isso que eu ia chegar, falei, teve momentos em que ela estava numa situação de emergência, agora tem uma hora que ela estava no bem bom. Estava no restaurante. Aí pedindo um bife ensanguentado, no meio do trem, na primeira classe do trem, entendeu? O tratamento que davam para ela em Battle Creek, caldo de galinha, caldo de carne. Então, a gente está falando dentro do sanatório, do lugar mais santo possível sobre saúde. Lá dentro davam para ela um caldinho de galinha para ela poder dormir. Por isso que o Dr. Kellogg se voltou contra ela. Falou, não, isso aqui não tá certo, isso aqui tá uma viagem, entendeu? Cara, o GCE tá falando o seguinte, Leis, precisamos de um volume 4, só uma sugestão, profecia. Sei que você já aborda esse assunto, sua trilogia, mas informação de qualidade não cai demais. Irmão, não vou descartar totalmente, mas acho difícil, tá? Eu escrevi um volume 4, eu acho bem difícil, mas quem sabe, né? Vamos orar a respeito aí. Creio que os livros, eles já se encerraram mesmo, assim, sabe? Mas o Rodrigo tem feito um trabalho fantástico, vem trazendo coisas novas aí, toda semana, um trabalho incansável. A gente já falou com muitos pastores, né? O Rodrigo já fez muitas lives, eu também. Esse mês eu vou ter, se eu não me engano, acho que mais umas 7 lives com pastores aí, falando sobre o assunto. Então, a gente, né, vira e mexe, vai trazer, assim, pessoas para conversar sobre isso, para não deixar o assunto morrer. Mas um outro livro, eu acho, honestamente, acho bem difícil. Mas vai vir um projeto aí, está, né, já existe o projeto e vai vir aí uma realização desse projeto. E o Rodrigo e algumas outras pessoas aí, que eu acho que vocês vão achar bem bacana e vai satisfazer aí talvez um vácuozinho ainda que existe, né, um espaço aí para a gente trabalhar em algo que vocês nunca viram assim. E vai ser forte, tá? O Wagner chegou por aí, ó. Alô pro Wagner. Wagner daí? Cadê o Wagner? O Pablo escreveu isso aqui. Ellen White gostava de um mé, ou então Beltônico Fontoura do Antigo Testamento. Wagner, você chegou, cara? Obrigado, mas eu acho que a gente tá para encerrar, meu irmão. A não ser que vocês tenham alguma pergunta, pessoal, joguem aqui. Mas assim, a gente já tá aí nos finalmente aí dessa live. Foi uma live rápida. Era só realmente, eu queria muito fazer com o Rodrigo, porque ele é um cara, né, o ministério dele é muito importante, a gente precisava ter esse bate-papo aí. E assim, se vocês têm uma pergunta, joguem agora, mas é para deixar aqui sedimentado, assim, meu respeito pelo trabalho dele. E todas as pessoas, né, que eu chamei, que vocês vão ver ali, a maioria eu vou fazer no Instagram, tá? Esse a gente quis fazer no YouTube, eu acho que com o Wagner vai ser no YouTube também, mas os outros lá vão ser pelo Instagram mesmo. Então, cara, o que eu tenho para dizer sobre o teu trabalho, uma das coisas que eu já falei isso lá no canal algumas vezes, a minha jornada para sair do Adventismo, ela começa antes do Covid. Então, antes do Covid, a gente está falando que 2019, né? Comecinho em 2019,
eu comecei a fazer alguns estudos sobre adventismo fora da curva ali histórico, e no algoritmo chegava você, se eu não me engano, chegava... Quem que chegava? Chegava o Proclamation, com o pessoal do fórum do FAF, chegou vários caras ex-adventistas com documentários isolados, por exemplo, profecias, né? Como o rapaz falou que, não, agora vamos falar sobre racismo e tal. Eu começava a pegar meio que de catadão. Com o passar do tempo, veio o Covid, depois eu comecei a consumir mais conteúdo, o seu conteúdo apareceu, e um dos nomes, acho que eu posso dizer com certeza que é o Gleison Perso, Guerreiro de Yeshua. Depois, obviamente, os livros foram um processo natural, causaram sim um impacto e ainda causam impacto na minha vida, e eu falo semanalmente, com dezenas e dezenas de pessoas que estão buscando paz, em primeiro lugar, mas paz através da informação que você trouxe através dos seus livros. Glória Eu a sei Deus. que o Espírito Santo te inspirou para isso. Eu sei que as informações que eles bebem nos volumes que você escreveu são informações verídicas. Você tem centenas e centenas de notas de rodapé. É um estudo que foi embasado, de fato, em algo sólido, histórico. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o que você fez agora com o seu trabalho e esse movimento que está acontecendo é algo, acho que o Ken Wright nunca imaginaria na vida. Eu acho que talvez o Desmond Ford, talvez o Walter Ray, eles nunca imaginariam que isso iria acontecer depois da vida deles, da fase deles. O Walter Martin, por exemplo, com a facilidade que a tecnologia nos proporciona para alcançar mais pessoas. Algo que não existia na época deles. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pelos livros. E eu tenho certeza, cara, que esses são degraus que estão sendo construídos para coisas muito maiores que estão vindo aí na frente, cara. Tenho certeza. Glória a Deus, mano. Assim, eu tava com um pastor hoje, né? Que é um investidor também, mas é um pastor. Eu tava conversando com ele sobre os livros, assim, sobre o ministério, e a gente... eu tava dizendo para ele, assim, como esse ministério ele foi impulsionado, assim, 100% pela força da oração, mano. Eu não sabia o que ia acontecer. Assim, o Espírito Santo tinha me dito que ia ser algo forte, mas era assim, quem é Gleison Perso? Ninguém nem sabia. Até hoje muita gente não sabe, né? Mas eu digo assim, para atrair pessoas do calibre de Elianai Cabral, Nicodemos, né, Paulo Romero, Vailart, esse pessoal todo, assim. Cara, é oração, mano. É oração, não tem outra explicação. É só Deus mesmo, assim. Eu já falei várias vezes, eu sem Deus sou um mendigo, eu não sou, né? Quem sou eu? É Ele mesmo, é Ele fazendo tudo. A gente só é um veículo. E eu vejo a mesma coisa no teu ministério. Eu vejo assim que não tem como um ministério desse chegar, né? Um tanto de gente que chegou e que continua chegando sem o Espírito Santo. É impossível. É impossível, sabe? Possível. Eu vou falar para você, olha, eu acho que os primeiros vídeos que eu assisti, os primeiros vídeos que eu assisti do seu canal devem ter sido o quê? Uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. São vídeos e são as portas de entrada de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim, comecei a assistir a série do Descortinando. Essa frase é uma das mais comuns. Comecei a série do Descortinando. Na hora que o cara engata, acabou. Ele vai. Hoje eu recebi um e-mail de notificação que um canal de 30 mil inscritos, que é o Para Que Possamos, tem 30 mil inscritos. Não é nada, é um cisco. Tem 5,5 milhões de visualizações. Caraca. Forte. 5,5 milhões, cara. Como é que. Não é Deus, cara, porque não tem. Pensa, é um nicho extremamente. É um nicho que, cara, qualquer pessoa que vai falar assim, não, vou abrir um canal no YouTube para falar de adventismo. Que é o louco que vai fazer isso. Mas, mano, eu vou te falar o seguinte: eu tenho visto, assim, por isso que a gente não pode parar, né? Eu tenho visto uma tendência muito forte em canais gigantes, como Inteligência Limitada, o Flow, de levantar esse tipo de assunto, tá? Cada vez mais. Assuntos apologéticos, entendeu? E, cara, vai chegar uma hora, mano, que você vai, talvez eu vá, ou mesmo que a gente não vá, mas que o Joaquim de Andrade vai,
Sim. O João Flávio Martinez vai, o Jamierson já esteve lá, o César está sempre lá. Mas tem que ser feito um programa falando sobre o adventismo, cara. Ou sobre seitas e heresias, sabe? Então, assim, eu tô vendo esse momento chegar, assim, não vai demorar muito, sabe? Eu creio nisso, eu creio. Então, a coisa está crescendo e a gente não pode parar, né? Totalmente falar. A gente tem que continuar falando de vez em quando sobre isso. E essa é a primeira live dessa série que a gente vai fazer esse mês. Eu fico muito feliz aí que tenha sido contigo, né? Obrigado, cara. Obrigado pelo privilégio. Não, e Deus tá no controle de tudo, assim. De fato, esse ponto tem que ser enfatizado. Se, de fato, a Igreja Adventista prega um outro evangelho, será que as pessoas lá dentro, né, estão sendo salvas? Não vou bater o martelo dizendo nem que sim, nem que não, quem sou eu? Mas é um perigo grande, tá? É um perigo grande. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Sim. É bem possível tem que existam muitas pessoas ali com risco sério de não ser salvos. Tá? É o que eu falo, o Adventismo apresenta um Jesus falso, uma profetisa falsa, um evangelho falso. Senão Jesus não teria falado, acautelai-vos dos falsos mestres, falsos profetas. Para quê? Exato. Entendeu? Exato. Se não tem perigo nenhum, se não tem problema, para quê? Por que Paulo combatia os judaizantes tão veementemente? E só fazendo um comentário rápido, cara, você falou que conhece aquele pastor que falou se não aceita, não batiza se não aceitar Ellen White. Uma das frases que ele falou que mais me impressionou foi a seguinte: se tirar Ellen White, acaba tudo. Essa foi a frase ipsis literis dele. Se tirar Ellen White, acaba tudo. Aí eu pergunto para você, Gleison, que importa acabar a Igreja Adventista? O que importa acabar Ellen White? O que importa se o foco é Cristo? Então, como é que você argumenta com o membro dizendo para ele, se você não aceita Ellen White, se a gente tirar Ellen White, acaba tudo o quê? O evangelho acaba? A cruz acaba? A salvação acaba? Esse tudo que ele quis dizer é o quê? Acaba tudo o quê? Se tirar Ellen White. Você entende a mente desses caras, onde eles estão? Acaba tudo o quê? A graça de Cristo acaba? O reino de Cristo acaba? Eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado, de verdade. Não, é impressionante mesmo. Isso aí deveria assustar os adventistas, né? Mas não assusta, né? A grande parte não assusta. É impressionante, tá? Meu irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Pessoal que está assistindo, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela força, pelo apoio ao ministério. E aquilo que a gente falou no início ali, que seja enfatizado novamente. Se você se sente incomodado, faça algo a respeito. Amém. A tua ira santa está apontando para o teu chamado. Tá? Então, fica aí, né, essa questão e pensem a respeito, mas não demore muito para agir. Porque tem gente precisando de vocês. Tá? É isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima live. Acompanhe no Instagram, vai ser por lá. Até.